Opa! Salve, salve! Beleza? Eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é Papo de Dupla Grenal, opinião, informação e interatividade. Tá inscrito no canal? Não? Pô, então faz agora e vem pra cá. Te inscreve, like no vídeo e dedo no sininho. O Caxias é o campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Cá pra nós, né, gente? O Caxias foi merecedor da conquista do primeiro turno. O Caxias é um time modesto, mas é um time que tem trabalho de técnico, né? O Lacerda realmente já vinha realizando um trabalho interessante que foi se comprovando no Campeonato Gaúcho, e até como uma certa injustiça, o Caxias ficou fora da Copa do Brasil no jogo contra o Botafogo. Claro que também teve influência da arbitragem, mas o Caxias ali fez um bom jogo, merecia seguir adiante na competição, mas infelizmente, né, isso acabou não acontecendo. Nem sempre o futebol é justiça e nem sempre o melhor ganha do pior, né? E a gente sabe que há uma diferença realmente entre os jogadores do Grêmio, individualmente falando, no comparativo com os jogadores do Caxias, mas não é assim que as coisas acontecem no futebol. Quando a bola rola, a situação ela muda e entra mais no jogo da estratégia também, e pensou muito bem o Lacerda o jogo contra o Grêmio. Ao contrário do técnico Renato Portaluppi, que teve lições no segundo tempo do Grenal, em que o Inter foi melhor do que o Grêmio nos 45 minutos finais, jogando inclusive com um atleta a menos. É verdade que no primeiro tempo do Grenal o Grêmio foi melhor e teve mais oportunidades, mas vale ressaltar também que no segundo tempo o Vanderlei impediu que o Internacional fizesse um gol, o que prorrogaria a decisão para as penalidades. Aí, claro, depois teve o gol do Diego Souza, né? O Grêmio acabou se classificando na finaleira da partida, mas foi um Grêmio que teve dificuldades para jogar. E ali as lições vieram para o Renato para que ele pudesse pensar uma estratégia diferente. Eu fiz alguns vídeos aí nos últimos dias e realmente projetava o Grêmio com a mesma escalação. Não é do feitio do Renato, algumas mudanças, né? Claro que não é uma regra, em alguns casos elas aconteceram, como por exemplo a do goleiro Vanderlei. Ele imediatamente assumiu a titularidade no gol do Grêmio, mas esse é um assunto que eu quero falar adiante. Eu quero voltar à forma do Grêmio jogar. Num comparativo com o Grêmio que conquistava títulos, de um Grêmio que encantava, que impressionava, aquela história toda, o Grêmio era um time objetivo. O Grêmio hoje não tem essa objetividade. O Grêmio não é mais um time vertical, como a gente costuma dizer. Ao mesmo tempo, o Grêmio virou um time previsível. O Grêmio é um time burocrático, um time que trabalha a bola de lateral a lateral sem a objetividade. É um time que abusa do toque, da movimentação, quando tem a possibilidade de um passe lá na frente, achar um companheiro para tentar o complemento de jogada. É um time que parece que está muito mais habituado à capacidade individual, ao poder de decisão do que tem o Everton. Isso realmente é um problema. E é isso que faz hoje o Grêmio ser um time previsível nessa largada de temporada, porque teve alguns tropeços que imaginaríamos não teria, mas até de certa forma se compreende em algumas situações por início de temporada. Mas, claro, o Grêmio está sem criatividade. O Grêmio está com o Thiago Neves no banco de reservas, o Jean-Pierre se recuperando. E aí é um Grêmio que chega muito pouco. Chega muito pouco. E, claro, se torna um time mais fácil de se anular. Ao mesmo tempo que o Grêmio virou um time burocrático, o Grêmio é um time lento. Vem encontrando dificuldades também na questão física nessa largada de ano. E aí eu pensei que o Renato pudesse ter aprendido com o segundo tempo do Grenal, mas no jogo de hoje ficou bem claro que não, né? Ao contrário do clássico, em que o Grêmio fez um bom primeiro tempo, o Grêmio não foi melhor do que o Caxias nos 90 minutos. Não foi superior ao adversário em nenhum momento da partida, embora o Marcelo Pitol tenha feito uma grande defesa no primeiro tempo. Mas, eu repito, o título conquistado pelo Caxias foi de uma vitória de um adversário que não foi melhor do que o Grêmio, foi muito melhor do que o time do Grêmio. E aí é que a cobrança está ocorrendo agora nas redes sociais em relação ao técnico Renato. Por quê? Porque como o Grêmio é burocrático, o Grêmio é um time sem força, tem algumas opções o Renato para tentar mudar, né? Luciano, como um, entre
aspas, articulador? Claro que não, isso é invenção, não deu certo contra a equipe do Aimoré. Mas o Grêmio tem um lateral esquerdo no banco de reservas que é melhor do que o titular, com todo o respeito que o Cortez me merece, que é um jogador super importante. O Caio Henrique, tecnicamente, é mais jogador. Se detectou que o Grêmio tinha que contratar um lateral esquerdo. Olha o tempo que levou para o Grêmio contratar esse jogador. Olha o esforço que fez a direção do Grêmio para contratar esse jogador. Aí não joga o Caio Henrique. Ah, mas ele não está adaptado. Mas como é que ele não está adaptado? Ele só vai se adaptar jogando. Sentado no banco de reservas, não tem como se adaptar ao time. E outro ponto, até pouco tempo estava jogando na seleção sub-23. Isso não é desculpa, porque o Matheus Henrique também estava jogando e é titular do Grêmio. Então não é entrando o Luciano que a coisa vai se resolver. No que se refere ao Thiago Neves, o Thiago Neves não tem capacidade para jogar 45 minutos. Ele entra frio no jogo. Na etapa final da partida, é a segunda vez que isso acontece e não consegue contribuir, porque entra mal. Em 10 minutos, 15 minutos é muito pouco para o cara tentar realmente entrar no jogo. Em média, um atleta leva 7, 8, até 10 minutos para conseguir entrar no jogo, compreender a partida, mesmo que esteja olhando no banco de reservas. O jogo do campo ele é diferente. E aí o Thiago Neves entra na etapa final. Não é possível que ele não tenha capacidade de jogar 45 minutos. Porque era a peça que o Grêmio tinha, que o Renato tinha no banco de reservas, para justamente dar esta criatividade que o Grêmio não tem, com a formação de Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon. Então parece que é uma gratidão, olha, vai demorar o Caio Henrique para entrar, porque o Bruno Cortez foi um jogador importante, foi campeão no Grêmio. Gente, mas não é assim que as coisas funcionam. Não pode, o futebol não pode ser tratado desta forma, porque quando foi o Paulo Vitor não se teve nenhum pudor em tirar o Paulo Vitor e imediatamente colocar o Vanderlei, que estava muito mais tempo sem jogar do que os outros jogadores e virou o titular do Grêmio. É isso que eu cobro do técnico Renato. E a derrota para o Caxias, embora a televisão tivesse flagrado o Renato falando no banco de reservas, tipo, eles foram avisados. Não é só eles foram. O Renato também foi avisado pelo segundo tempo do Grêmio no Clássico Grenal. E a verdade deve ser dita, o jogo foi uma vitória tática do Lacerda em relação ao Renato, né? E aí, no jogo, já que eu falei da questão do tripé, né, no meio de campo, ele tira o Lucas Silva, que era o melhor jogador. Ah, mas o Lucas Silva tá cansado, mas o Lucas Silva tem evolução. Como é que vai cansar um jogador que está em evolução? E aí o Maicon, que mostrou lentidão em muitos momentos da partida, teve uma bola que ele dominou no campo de frente, ele foi driblado ali na entrada da área do Caxias e o time da Serra partiu para o contra-ataque. Não deu em nada depois, mas houve um erro por controlar demais a bola. É característica, ele não é um jogador que atua por ali. Então, Renato, que eu sempre vi muita capacidade como técnico, acho uma injustiça quando se diz que o Renato é apenas um motivador. Não é. A derrota do Grêmio passou pelo técnico tricolor e a forma com que ele projetou a partida. Que até tudo bem, era a circunstância emergencial, é o que ele tinha para o momento. Tá, eu vou concordar. Só que se não tá dando certo, tem que trocar. Você não pode insistir no que tá dando errado. E não é colocando o Luciano que a coisa vai funcionar. Mas o PP, por exemplo, poderia ter jogado. É inconcebível que o PP fique no banco de reservas. Então o Renato cometeu alguns erros e pagou pelos erros. O que ele não pagou no Grenal, o que deixou de pagar no Grenal com uma grande defesa do goleiro Vanderlei no segundo tempo, ele pagou no jogo de hoje. E poderia ter pago com juros e correção monetária. Porque o Vanderlei, mais uma vez, foi importante com 2 defesas no segundo tempo. Beleza, gente? Teu comentário sobre o jogo, o que está acontecendo com o Grêmio, deixa aqui embaixo. Daqui a pouquinho a gente vai interagir. Mete like no vídeo, like no vídeo, like no vídeo, é sempre importante. E, claro, ative as notificações para que você tome conhecimento aí toda vez que o novo vídeo for postado. Se não está inscrito no canal, faça isso agora e me acompanhe por aqui. Beleza? Fui!